Eu sou a Ana Irigoyen e essa aula a gente vai falar sobre o nosso case prático, o nosso desafio, como que a gente vai é, incluir no DevOps, né, exercitar um pouquinho alguns itens, alguns principais itens de primeira maneira no Azure DevOps. Vamos juntos? Então, alunos, vamos embora? Vamos exercitar essa primeira parte aí de primeira maneira no Azure DevOps. Antes um pouquinho, eu vou falar um pouquinho de teoria, para a gente poder entender um pouco os conceitos do Azure DevOps antes de meter a mão na massa ali. A gente vai entrar no Azure DevOps aqui para fazer para mostrar para vocês como que é esse desafio, né? A gente vai tornar o trabalho visível, para isso a gente precisa usar Scrum, agilidade, enfim, eu escolhi o template Agile aqui do Azure DevOps para a gente poder praticar e conhecer um pouco mais desse template. O Azure DevOps tem vários templates que vocês podem explorar, mas esse é bem interessante. A gente vai aprender a usar os dashboards para poder até conhecer um pouco os que existem, para a gente, um pouco de teoria, um pouco de como que a gente consegue vislumbrar desperdícios, né? A gente vai customizar os nossos boards para que a gente possa ter uma ideia, porque só o to-do do Indan não o que vai mostrar para a gente todos os desperdícios. Então, vou mostrar aqui como a gente configura um board, para vocês exercitarem um pouco esse conceito de que a gente precisa de métricas, sim, e faz parte do DevOps. Você tem uma metodologia que te permita ter uma transparência, que te permita você quebrar em lotes, enfim, e conseguir entregar mais rápido, né? Com mais organização, com mais prioridade, autogerenciamento, você consegue entregar mais rápido. Vamos lá? Um pouco de teoria. Vamos aprender um pouquinho o que é o Azure DevOps. Eu acho que é importante na hora que a gente vai usar o Azure, a gente entender por que e para que ele foi construído. Na verdade, o Azure DevOps é um ALM, então, o que a gente chama de Application Lifecycle Management. Ele percorre, na verdade, ele deveria percorrer todo o ciclo de vida de uma aplicação. Ele então tem suporte para desde a criação da aplicação, que é o que a gente vai ver aqui, até a implantação. Então, ele tem várias integrações. Ele tem ali dentro um controle de versionamento, ele tem ali dentro a construção das pipelines, a parte toda gerencial, a rastreabilidade, então tudo fica numa ferramenta só. Inclusive, ele tem um módulo só de testes. A gente não vai explorar aqui, mas é importante vocês pesquisarem um pouco desse módulo de testes, porque ele é bem interessante. Ele não tem na versão gratuita, então a gente precisa mas é bem interessante da gente explorar. Inicialmente a gente tinha o Visual Studio, né? O Visual Studio ele ainda eu uso o Visual Studio 2019, a gente tem a versão de comunidade, né? E a gente sabe que o LM é algo que a gente envolve pessoas, ferramentas e processos, né? Eu sempre puxo para a questão de processo, da engenharia de software, porque sem essa base, a gente não consegue integrar tantas ferramentas e entender o que a gente vai automatizar na próxima jornada, quais são os nossos problemas e o que a gente vai automatizar. O Azure DevOps foca nas atividades de programação, desde o início da aplicação até quando ela é entregue. É uma ferramenta localizada na nuvem, né? A importância é uma ferramenta que você usa na nuvem, derivada do Visual Studio Team Services. E é uma coisa interessante vocês saberem que ela é uma aplicação aberta. Então, vocês têm vários add-ins, eu uso alguns. Inclusive, eu já usei um que eu gosto muito, que é o do Planner, que você meio que tem uma visão de Gantt. Para quem tem essa necessidade de entender quais são os releases, o que eu estou entregando, é bem interessante. Ele é aberto, tem marketplace, vocês podem olhar lá, que essa URL é bem interessante para vocês estarem explorando, para entender o que tem ali de coisas interessantes para vocês usarem no Azure DevOps. Ele tem a proposta de integrar com qualquer tipo de aplicação em qualquer plataforma. A gente vai ver aí o GitHub, né, e o Azure Services. A gente vai estar exercitando essa integração e de como é fácil fazer essa integração no Azure DevOps. Ele é totalmente integrado ao Git. Isso a gente vai ver também. Você pode também compilar e testar um serviço em Node a partir do GitHub.
enfim, ou instalado na Amazon, em qualquer container do Docker, no Azure. A gente vai estar implantando aqui esse aplicativo na nuvem, a gente vai estar colocando no GitHub, e aí você vai ver como ele compila, e a gente vai implantar lá no Azure Services. Suporta configurações públicas e privadas na nuvem. Então, vamos pensar quais são as principais áreas envolvidas no Azure DevOps. Você tem o controle do fonte, né? Que você pode controlar o fonte ali também, não só com o GitHub, que a gente vai exercitar aqui, mas você pode estar criando um repositório ali mesmo no Azure DevOps. A parte toda de controle de projetos, que é importantíssima. Sem isso, você não tem a transparência, inspeção, adaptação, melhoria, enfim. Ele suporta também o build, a gente vai ver aqui, né, nesse case, desafio, o suporte build, o CI, a gente vai ver a criação de um release, tanto no ambiente de desenvolvimento como no ambiente de produção, tá? E aí a gente pode olhar aqui também a documentação. Eu deixei aí porque é importante, eu uso ela bastante. Eu, às vezes, como eu tenho muito viés de desenvolvimento, às vezes eu tenho umas dúvidas de operação de alguns comandos do YAML, e eu vou lá, vou dar uma procurada. Então, acho que é importante vocês estarem sabendo onde é que fica a documentação do Azure DevOps. Bom, vamos lá. Vamos falar dos conceitos aí que vão ajudar a gente a ter uma melhor primeira maneira. Bom, a gente tem 3 templates de processos no Azure DevOps, já configurados e já preparados. Então, isso agiliza mesmo a primeira utilização. Um é o Agile, outro é o Scrum e outro é o CMMI. Então, ele tem essa preocupação com risco. Aí o CMMI tem a parte de riscos, tem uma parte bem interessante. Só que nesse case, nesse desafio, a gente vai só explorar o template Agile, mas fiquem à vontade de explorarem os outros cases, os outros templates. E para isso eu vou dar um resumo, prometo que é um resumo básico de Scrum. Para quem não tem esse conhecimento, acho que hoje em dia a maior parte de vocês tem, mas eu vou dar uma repassada para a gente lembrar e fazer um bom case prático. Muitas empresas têm essa característica da Sprint Zero, isso para game e pós-game de Sprint Zero não tem no guia do DevOps, que é a base. Mas a gente vê que é uma prática de mercado de você ter um setup, né? O primeiro backlog não sai o que a gente chama de geração espontânea, né? Eu sempre falo que o primeiro backlog não é uma geração espontânea. Ele tem que ter um refinamento antes desse backlog. Então, para a gente sair com temas, com épicos, com itens de backlog, a gente precisa ter o refinamento. Precisa ter um grooming. Então, muitas vezes, pré-game para a gente elaborar o primeiro backlog para as próximas 2 sprints. E aí eu sempre penso que a gente precisa ter, para a gente ter uma boa adaptabilidade, você sabe que o Scrum não é agilidade, né? Esse nome foi muito marketeado, né? Então, esse nome deveria ser adaptabilidade, só que a adaptabilidade não é tão fácil de se falar e não é algo que seja marketing, né? Então, eles usaram o termo ágil. Né? Um dos que tiveram lá e que contribuíram, que é o Craig Lerman, eu fiz um curso com ele falou exatamente isso, de que a agilidade não é para ser mais ágil, é para você conseguir ser adaptável. Bom, diante desse parênteses aí, falando de pré-game, então nesse pré-game você vai montar os seus primeiros temas, épicos, seu backlog, vai definir alguns padrões arquiteturais, que eu falei bem no início. Então, isso já tem que estar mais ou menos definido, não é para você bedufar, para você fazer uma arquitetura enorme, mas pelo menos os principais patterns que vocês vão usar, as principais regras, eu chamo de arquitetura de alto nível. E aí você tem que definir nesse pré-game. E aí você tem o Product Backlog, você tem o Sprint Backlog, você tem o Sprint Backlog é depois que você faz a planning, né? Então, é importante que você faça a planning para você ter o Sprint Backlog. Quando você tem a planning 1, nessa planning 1 aqui, você e o seu PO diz aquilo que é mais importante, o seu PO define aquilo que você precisa priorizar. E aí, na Planning 2, aí você tem um Sprint Backlog, que é importante para o seu sprint.
Na Planning 2, você tem a quebra em tarefas. Essa quebra em tarefas é feita pelo time, normalmente, né? E aí que entra a questão de você quebrar tarefas em pequenos lotes. Times ágeis, ele tem tarefas de um dia e não é fácil, gente. Eu não tô falando que é facinho você definir tarefas em um dia, já tá no máximo um dia. Só que é nesse momento que você pensa na solução, no que você vai fazer, é nesse momento que você vê riscos técnicos, é nesse momento que você discute. Por isso que nessa Planning 2, e muita gente não divide essa Planning, é um exercício. E tem que ter o time box. Se você não conseguiu fechar, você continua ao longo da sprint. Mas é importante que você tenha. Tem muitos times que têm templates, por exemplo, que você já tem que se preocupar. Tem alguns que já dividem em front, back-end, outros que dividem em tarefas um pouco menores, que às vezes front e back-end é muito amplo, em componentes. Se você tiver que reutilizar um componente, se você tiver que fazer um componente, né, para você poder reutilizar nas outras, que são histórias técnicas, não são tarefas técnicas. E aí você no Planning 2 tem que se preocupar com isso. Então, aí que ajuda a gente quebrar. A gente começar a pensar em reutilização. O que eu vou reutilizar? Quem vai fazer esse componente? Quem não vai? Quem vai fazer? Você pode tentar fazer um componente para agilizar seu back-end, enfim. E aí você tem a sprint, que ela pode durar até 4 semanas, né? De 2 a 4 semanas. Essa sprint tem a reunião diária, são essas 24 horas aí. Todo dia tem reunião diária. Eu tenho feito muito com os meus times reunião técnica, que é o Two Daily técnico. Quando a gente tem muita coisa técnica, arquitetural para resolver, nem todos os projetos a gente tem questões arquiteturais, e alguns você tem questões mais profundas arquiteturais. E aí você entrega um incremento de software. E aí você tem teste de aceitação, alguma documentação que você precisa fazer, etc. Entenderam esse template? Então, vamos lá. Como é que é o Agile? Como é que é no Azure DevOps o template Agile? Aí eu já vou com a nível de backlog, aí vocês não se preocupem se sumir lá do backlog. Vocês têm a história do usuário e a quebra em tarefas, tá? Então, você tem usuários, histórias, e você tem tarefas. Você tem os bugs e as tarefas dentro de cada bug. Aqui em cima, que é no portfólio do backlog, você tem épicos e features e requirements. Então, ele tem essa estrutura, já vem pronta no Agile, já tem esses tipos que a gente chama de work item. E você tem as issues, que elas estão fora do backlog, tá vendo? Issue e bug tracking, elas estão fora do backlog. São itens que issues, questões que você tem que resolver no seu projeto. Muitos times falam issues que são spikes, né? Tem muitos times que usam esse termo spikes, que são alguns estudos que não têm talvez alguma relação direta com a história, mas são estudos, são POCs, coisas que vocês precisam fazer, são questões que vocês precisam tratar que não necessariamente são associadas a uma tarefa específica. Como é que a gente usa, como é que a gente vai usar nesse case, como é que eu costumo usar essa estrutura do Azure DevOps? O épico marcos do projeto, então, que são os entregáveis, né, que a gente fala no EAP. Features são as minhas capacidades, o que eu tenho que gerar no meu software, né, minhas funcionalidades. Aqui, quando eu quebro as minhas funcionalidades em histórias de usuários. E a teste, que é o menor desenvolvimento do ágil, quer dizer, é bem curtinha, né? Então, aí eu tenho que quebrar em lotes, conseguir reutilizar o máximo possível, conseguir quebrar para que várias pessoas possam trabalhar naquela história para poder entregar, acelerar o fluxo da esquerda para a direita. Eu só consigo entregar quando eu consigo terminar. E aí me preocupa muito quando eu vejo num board muitas histórias começadas e nenhuma terminada. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão de quebrar as histórias para que a gente possa entregar mais rápido. Né? Essa divisão de front-end e back-end, às vezes é benéfica e às vezes não é benéfica. Então, dependendo de... Você, às vezes, tem times, e isso acontece muito, que eu vejo, tem times que tem muito mais pessoas especialistas em front-end. E aí o back-end fica para trás. Então, é complicado. Então, é importante que a gente perceba a nossa capacidade e quebre as tarefas para que a gente possa concluir mais. E aí, de repente, você parear com o back-end é bem interessante, porque você pode parear o back-end com o front-end, se você tem poucos
back-end para o front-end ganhar a especialidade. Então, usar essa... E aí, bate tudo com a questão do aprendizado, com a terceira maneira, você pode usar aquele gap de conhecimento, usar a programação em pares para poder acelerar o aprendizado. Isso eu coloco porque não é uma desculpa você não quebrar, porque você não tem front-end, né? Então, é importante quebrar até para você deixar visível este gap, né? Que muitas vezes não fica visível. E issues podem ser impedimentos de sprint, né? Que você pode usar para impedimentos de sprint. E o bug, ou outras questões de gerenciamento, que você tem que, talvez, alguma coisa que você tenha que trabalhar com a infra, enfim. Ou gerenciais, riscos, enfim. E aqui o bug é a correção de defeitos em desenvolvimento e produção. E tasks, tá? Como é que a gente cria projetos no Azure DevOps? É muito simples, gente. Eu botei aqui para vocês terem como documentação, mas é muito simples. Você clica lá no botão, entra lá no seu login, cria seu login, a gente vai ver isso agora. Você cria lá o projeto. Então, você dá um Create Project. Quando você cria o projeto, você informa alguns campos. O nome do projeto, a descrição, se ele é privado, se ele é público, né? A gente vai escolher privado. E qual é a ferramenta de gerência de configuração, a gente vai usar o GitHub, né? E qual é o processo? A gente vai usar o Agile, tá? Um template de processo. Bom, depois que você cria o projeto, ele aparece no lado esquerdo um menu suspenso, um menu ali, onde tem as diversas opções lá do Azure DevOps. A primeira é uma visão geral do projeto, que a gente vai passar por ela para vocês verem. A parte de controle de projeto, Kanban e dashboard está no Boards. A parte de repositório, você olha o seu repositório, né? Óbvio que se você tem, o teu repositório está no Git, você não vai ver os seus arquivos ali, você vai ver no Git. Mas aí a gente vai ver como é que a gente consegue ver o que está acontecendo ali no repositório. Tem algumas interseções, a gente vai fazer essa relação entre o GitHub e o Azure DevOps, a gente vê como é que é essa integração. Essa parte da pipeline são os controles de CI e CD. Dentro da pipeline, a gente pode criar release, a gente vai estar exercitando essa criação tanto da integração contínua como da entrega contínua e implantação contínua. Aqui você pode fazer a gestão de pacotes de Nuggets, NPM e Maven, né? Você pode gerenciar isso. E aqui o Test Plans foi o que eu falei, de que tem toda a parte de gestão de testes exploratórios. A gente sabe que na pirâmide de teste a gente tem uma partezinha ali que são dos testes exploratórios, ou os testes que a gente vai fazer que não necessariamente são testes automatizados, que são testes que a gente fala testes de fumaça, alguns chamam de exploratório, que são aqueles testes manuais. Então, o Azure DevOps ele te dá toda a assistência desses planos de testes, desses casos de testes, da execução desses casos de testes. Então, esse é mais ou menos o overview da estrutura do Azure DevOps. Bom, na parte de overview de configurações, você tem o nome, a descrição, a visibilidade, né? Você tem a parte do Teams, a gente vai criar um processo nessa parte do Teams, né? Porque a gente vai customizar para a gente criar campos customizáveis. A gente vai adicionar toda a parte de checklist de segurança, a gente vai usar essa visão ali e eu vou mostrar para vocês na prática como usa. Como instancia, digamos assim, um processo que já existe, que é o Agile, e aí você pode criar, porque quando você usa o processo dele de Agile, ele já vem com campos, já vem o épico, já vem os campos todos pré-definidos, mas você pode criar novos campos. E isso é legal vocês entenderem, porque para criar transparência e poder automatizar algumas coisas, vocês vão ter que criar alguns campos. Então, eu vou exercitar isso com vocês, essa criação desses campos aqui, até porque a gente vai criar para trazer a infra mais para próximo, né? A segurança mais para próximo, a gente vai criar um checklist de análise de segurança, do impacto da segurança, o impacto daquela mudança. Porque se a gente for pensar, a gente vai exercitar um pouco de gestão de mudança, que é a terceira maneira. Se você for pensar, toda história é uma mudança. Então, a gente vai analisar a nível de feature,
aquele conjunto de histórias, se aquilo é uma mudança alta, média ou baixa, a gente vai fazer uma análisezinha, vai criar um checklist. Bom, como é que a gente vai exercitar nesse nosso case desafio? A gente vai criar algumas histórias que vão ser entregues, tá? Vão ser. Aí a gente vai criar alguns épicos que a gente vai entregar um modelo de questões, só para a gente exercitar, né? A gente vai fazer tipo um modelo de questões, um módulo administrativo, módulo de questões, um módulo administrativo, um módulo de jogo, a gente vai criar lá no Azure DevOps. A gente vai criar as features, né? Vão ser as questões PMB, questões do ATIL, que eu falei que esse exemplo ali é um questionário de AD, né? A gente vai criar algumas tarefas, tipo cadastrar pergunta, cadastrar resposta de PMP, próxima página, algumas coisinhas ali. A gente vai criar um bug e passar pelos campos ali, a gente vai exercitar esse case prático no Azure DevOps. Bom, a gente vai criar o board, suas visões, e a gente vai customizar o quadro. Vamos lá? Vamos usar a ferramenta agora, depois desse histórico? Vamos lá?